temos boas notícias dos nossos irmãos argentinos, Zé Reinaldo. O presidente fascista Javier Milei sofreu uma derrota ontem nas eleições em Buenos Aires. Que informações você traz para nós sobre isso? Muito bem, é uma derrota avassaladora que ele sofre, é uma recuperação muito importante do peronismo e que prepara futuros embates, mais importantes ainda, que serão as eleições legislativas nacionais e as futuras eleições presidenciais, porque, sem sombra de dúvidas, o Axel Kicillof aparece como uma liderança realmente respaldada por uma vitória consagradora nas urnas, né? As eleições na província de Buenos Aires têm um significado político importantíssimo, não é somente um simbolismo, é um significado político real, por conta de que cerca de 40% do eleitorado nacional se concentra na província de Buenos Aires, além do poderio econômico e todas as características que tem a província. De modo que é uma vitória importante da corrente nacionalista popular. É preciso frisar que houve uma unidade entre todas as vertentes do peronismo, porque a gente conhece as divisões que existem ali. As multidões foram comemorar isso também perto da residência da presidenta Cristina, que está em prisão domiciliar. Então se instalou um ambiente de regozijo, de muita alegria e de muita esperança nesse setor progressista do eleitorado argentino para preparar uma mudança de situação. Da parte do Milei, dos partidos que integram a coalizão liderada pelo Milei, eles, além de, naturalmente, terem acusado o golpe da derrota, mas dizem o seguinte: nós vamos redobrar a aposta. A aposta que eles dizem que vão redobrar é o seguinte: é que não fomos ainda suficientes nas medidas que pretendemos tomar, que estamos tomando e pretendemos tomar. Significa o seguinte: eles vão aumentar o arroxo, eles vão aumentar as políticas antissociais. Isso, naturalmente, que vai trazer maior radicalização, maior luta e maior resistência por parte desse outro setor da população argentina, que certamente, imbuído dessa vitória, vai lutar com mais força para reverter a situação atual. Então, é um resultado muito positivo, a diferença grande, né, de quase 14 pontos percentuais, é muito importante isso, acho que para o conjunto da América do Sul também. Muito bom. Lejane. Eu vi o resultado, numericamente, eu não sei se a matéria explicita, mas foram 15, pelo menos 15 pontos acima do partido do Milei, né? Então, isso já é reflexo dessas denúncias que apareceram. Ele conseguiu bloquear na justiça, achou um juiz aí de primeira instância que impedisse a divulgação dos áudios escandalosos. Eu assisti alguns, não sei como que vazaram, mas são escandalosos os valores e são elevadíssimos, né? De 5 a 8% de valores de contratos que são na casa de milhões e milhões de dólares. Então, aquele que ele se dizia, né, o grande moralizador contra a casta, né, ele então agora se integra e coloca a sua irmãzinha, né, que é a secretária-geral lá de governo, a que manda em tudo, coloca a sua irmã como gerenciadora do quadro geral do propinoduto, né? Eles não usam esse termo lá, mas no Brasil a gente ouviu muito isso. E ela, então, é a central arrecadadora, e isso aí pegou muito mal. Está aí o resultado, né? E a tendência daqui para frente é só piorar. Vamos ver aí, o Congresso aprovou a convocação da irmãzinha para fazer o depoimento, e a gente sabe que não dá como controlar um depoimento no Congresso. Ele só tem 20% da base, vai ser difícil, mesmo os deputados que ele conseguiu comprar com a caneta, não sei se só com a caneta, mas não vai ser difícil você controlar, ter um depoimento ali, que fazer uma cortina de proteção em torno dela, né? A oposição vai para cima e vai ser explosivo, né? Então, já passou um ano, a gente falava que talvez ele não terminasse o primeiro ano, mas tá difícil aí, chegar num ano e meio, a situação vai ficar muito explosiva na Argentina, né? A Rita de Cássia está dizendo aqui: bom dia, 247, acordei preocupada com a enquete sobre a anistia do Senado, que não está bastante divulgada. E, Léo, uma palavra sua sobre o que está acontecendo na Argentina. Bons ventos aí sopram do sul, o que podemos esperar? A Argentina, olha, Milei embaixo é sempre uma boa notícia, quer dizer, na verdade eu sempre digo, olha, o Milei é o pior argentino que já existiu, e é o presidente da República, e digo isso, quer dizer, como um sinal de falência da democracia, da chamada democracia no Ocidente. Então, o fracasso do Milei é o sucesso, na verdade, da liberdade, ele que falava tanto em Viva la Libertad. O que vai acontecer, na verdade, que vai ser muito engraçado, Aquiles, Lejane e Zé, vai ter muita gente na Faria Lima, vai ter muita gente apagando postagens elogiosas sobre o Javier Milei. Tarcísio de Freitas, por exemplo, que ele exaltava esse fascista, né, é um deles. E aí a gente vai rir muito quando eles começarem a apagar as postagens que tem feito. Né? Um golpe duro sofrido pela direita argentina, né? Eram eleições parlamentares na província de Buenos Aires. E a vitória foi uma vitória acachapante, uma vitória ali de quase 15 pontos de diferença.
É uma vitória, essa vitória peronista contra o Milei enfraquece o governo de direita e, por outro lado, coloca como provável candidato presidencial Kicillof, né? Axel Kicillof, que é o governador peronista da província de Buenos Aires, um homem da esquerda peronista, com formação marxista, é uma figura muito interessante a ser acompanhada, né? É claro que nós não podemos extrair consequências precipitadas, né? O fato de Milei ter perdido as eleições na província de Buenos Aires, o que perder já era esperado, mas perder por uma diferença tão grande, disso não se pode extrair que a extrema-direita na Argentina já está nocauteada, né? Seria uma precipitação, mas foi um golpe duro sofrido pelo Milei e mostra, Daphne, em linhas gerais, que é incompatível o projeto da extrema-direita e a preservação de uma democracia eleitoral tradicional. A extrema-direita não consegue se manter no governo, ela perde as eleições seguintes porque o seu projeto é tão antinacional, tão antipopular, que faz perder votos, né? Você vê, o Macri não se reelegeu, o presidente anterior da Argentina. Sim. Ele perdeu as eleições. O Bolsonaro não se reelegeu, perdeu as eleições. Há muitas dificuldades para a extrema-direita, ou para a direita ultraliberal, o nome que se queira dar, ela se reeleger. Ela pode até, com base numa campanha de mentiras, numa campanha de denúncias, aproveitando uma oportunidade política, ela pode até voltar ao governo em função do desgaste de governos progressistas, como aconteceu na Argentina, por exemplo, mas ela não consegue se manter no governo. Ela começa a aplicar o seu projeto e entra em parafuso, né? Milei teve um incidente no meio do percurso, né? Um incidente entre aspas, ou seja, Milei foi pego no flagra, a irmã, não propriamente ele, mas num caso de corrupção Sim. gravíssimo, né? De desvio de recursos graves ali na Argentina, e no meio dessa situação já estava em curso o processo eleitoral, né? Então isso afetou muito a Milei. Agora, todo o edifício político do Milei está hoje sob extrema pressão, porque Milei também está tendo dificuldades no parlamento, né? Já está tendo dificuldades crescentes no parlamento. Ele está perdendo governabilidade parlamentar, né? O que aponta para uma crise. E é uma crise que redunda do fato de que o projeto dele está se esgarçando, né? Ou seja, o país parou de crescer, estava tendo uma certa recuperação econômica, os índices sociais são declinantes, são pesadamente declinantes, e isso vai gerando muita insatisfação popular. E essa insatisfação popular, ela ajuda a multiplicar o mal-estar quando surge uma denúncia forte, como a que surgiu, de corrupção, né? Então é uma situação muito delicada, né? Muito delicada, que mostra essa incapacidade da direita de ter um projeto duradouro, porque o que elas propõem para os países onde chegam os governos, aqui na América Latina, é um programa de destruição de conquistas sociais, de direitos dos trabalhadores, e isso faz com que a população fique insatisfeita muito rapidamente, né?